Fala, nação Coxa Branca, Augusto Ribeiro aqui, ó, para fazer um vídeo diferente hoje, que eu espero que vocês gostem e eu creio que vão gostar principalmente das pessoas que gostam mais da tática do futebol. Não que eu seja um cara extremamente inteligente do assunto, mas eu tenho estudado e vou trazer várias coisas aqui sobre o Coritiba do Mozart, que muitas teimosias que a galera diz, muitos não entendem, e eu vou tentar esclarecer baseado no que a gente pode ver do Mozart agora, do Mozart do ano passado e de entrevistas, coisas que passaram despercebidas e muitos não conseguiram entender, tá? Primeiro com o esquema de jogo do Mozart. Vamos falar também dos jogadores, dos preferidos e o porquê também, tá? Esquema de jogo do Mozart. Para explicar de uma forma um pouco mais simplista, eu tô dizendo semelhança, tá? Não tô dizendo que é igual. É semelhante ao esquema do Diniz. O que o Mozart tenta fazer é ter o controle da posse do jogo, ter o controle das ações e não necessariamente que você agrida o tempo todo o adversário. Só que há muitas diferenças pro esquema do próprio Diniz. Por exemplo, não tem problema com chutão, se precisar dar chutão. É um sistema mais defensivo, que não é só pensando no ataque. Não é a posse pela posse. O Coritiba realmente ele tenta atacar. Mas o Coritiba tenta o tempo todo controlar as ações do jogo. Mesmo defensivamente, quando está se defendendo, eles tentam jogar o adversário para um lado, criar situações para controlar o que está acontecendo no jogo, não deixar infiltrações e quando tem a bola, não ser afobado, muitas vezes ir para frente e com o jogo de associação. E nesse jogo de associação é bem diferente do que o Coritiba tem feito nos últimos anos, porque o Coritiba tem sempre na Série B, que estava precisando ser um futebol propositivo, um Coritiba indo para frente, por exemplo, o Coritiba acabou esbarrando em qualidade de jogadores, em várias questões, mas técnicos que tentaram com esquemas de serem mais propositivos. Inclusive o Jorginho, as duas vezes que esteve aqui, na primeira passagem retranqueiro, mas no ano passado teve aparições mais ofensivas com laterais até o fundo. E por que o Mozart não vai com os laterais ao fundo? Vamos chegar nisso aí. O esquema do Mozart de associação vai muito no Diniz é aglomeração. Ele aglomera, ele leva 4, 5 jogadores para o mesmo lado e passa a bola e tenta progredir por ali, continua pela posse, aí vira o jogo para outro lado, e a gente via várias vezes isso no jogo do Diniz. O do Mozart tem a posse e o controle, mas não aglomera os jogadores. E por isso depende muito de um primeiro volante que saiba jogar. Por quê? Porque o primeiro volante e os dois meias à frente são extremamente importantes para esse jogo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Falando da parte ofensiva, porque o primeiro volante vai buscar essa bola, ele pode ser responsável por uma ligação direta e também para a primeira ligação para os meio-campos. Os meios-campos que estão ali, principalmente o 10, que a gente diz que é o Josué, e que ele teve que se adaptar, é um cara que não fica estático, ele fica o tempo todo indo dos dois lados. Ele vem para trocar passe com o ponta, ele vai para o outro lado para trocar passe com o outro ponta, ele troca passe com o outro meia, passa e vai, passa e vem pro outro lado, e é extremamente de uma movimentação de o jogo inteiro. Então por isso que inclusive o Josué teve dificuldade no começo, porque ele não é um jogador de tanta intensidade, e esse 10 precisa ter intensidade. Esse cara do meio precisa estar dos dois lados. Ele não é um cara fixo, e às vezes, tanto que o Mozart, até para não cansar tanto ele, às vezes trocava. Quando o Coritiba tava com a posse, o Josué tá no meio. Às vezes, quando o Coritiba tá marcando, o Josué tá marcando lá em cima e não mais no meio, porque ele acaba não correndo tanto como quem marca no meio. Então, eu tô tentando me fazer entender aqui, é meio difícil explicar essa parte. Mas assim, o meio-campo é muito importante nesse esquema do Mozart. E acaba tirando um pouco da função no ataque do lateral.
E não digo do lateral no ataque, os dois laterais podem atacar, mas a importância do lateral e o tempo todo no fundo acaba que não sendo visível. Poucas vezes você vê o Alex, e o Alex é o que mais vai, e ele vai até o fundo. O Zeca, então, quase não vai. O Alex vai muito por característica, porque o Coritiba tem jogado mais pelo lado direito, que é o lado do Alex. Mas muitas vezes ele chega para fazer essa triangulação e o Alex, inclusive, vai mais pro meio, porque ele passa pro ponta e corre pro lado. Passa pro meio e aparece para receber a bola de novo. E é o tempo todo buscando um próximo passe pro Coritiba e chegando mais próximo da área a partir dos passes. Então, você acaba sendo um esquema que os laterais não vão muito ao fundo. E é até estranho pro torcedor coxa branca, porque a gente tem visto isso por muito tempo. A gente viu com o Natanael de um lado, quando o Gelado e o Gemerson estavam do outro, a gente via laterais que iam até o fundo. Inclusive, prejudicava um tanto, porque o Natanael tinha dificuldade para a volta, porque muitas vezes ele estava descoberto, e daí falava, nossa, Avenida Natanael. Mas o esquema fazia ele estar o tempo todo lá na frente, ele estava o tempo todo apoiando. Era um lateral extremamente ofensivo. E aí, ao mesmo tempo, e a valência maior dele era a defesa. Só que ele estava o tempo todo subindo, o cara não aguenta o tempo todo tá indo e voltando e sem cobertura, e muitas vezes o Coritiba se atrapalhava nisso. Tô falando da questão dos laterais. Aí vamos lá. Por que a insistência no Machado e por que, graças a Deus, ele melhorou agora? E muitas vezes ele fazia boas partidas e a gente ficava doido. Ah, mas ele não fez uma boa partida. Mas é boa partida para aquilo que o Mozart quer. Nesse esquema, o primeiro volante, inclusive, ele mostrou muito disso no jogo contra o Operário, que ele fez 2 ou 3 lançamentos muito bons, e um deles saiu gol do Coritiba, que foi o lançamento do Machado. Ele acaba sendo muitas vezes o cara responsável pela bola longa. E também para buscar e fazer alguns passes. Alguns passes mais curtos. Só que, muitas vezes, o próprio Machado errava esses passes. Mas ele é um cara que dá muitos passes durante o jogo. Ele é um cara que tenta o tempo todo jogar uma bola lá na frente, ele tenta o tempo todo quebrar uma linha e acaba. Ele tem muitos passes, obviamente ele vai errar. Infelizmente, ele entregou algumas bolas que geraram lances perigosos e muita gente ficou brava com ele. E ele tem diminuído esses erros nos últimos jogos, e isso é ótimo. E aí, a gente vê um pouco da diferença, porque às vezes o jogo dele não aparece tanto, ele dá alguns passes que a galera não vê tanto efeito nesse passe, e daí acaba vendo quando ele erra. Ele tem algumas insistências, por exemplo, com o Careca. Vamos lá, o Careca não sai do jogo, por que o Careca não sai do jogo? Aí vamos lá. O Mozart tem preferência por times mais físicos. Esse é o primeiro ponto. No esquema dele, a defesa é em primeiro lugar. Você se defende bem, você não toma o gol e quando tem a posse, tenta controlar o jogo. É o praxe da Série B. Se você for ver aí, Goiás e Coritiba são as duas melhores defesas, 6 gols tomados cada um, os dois é primeiro e segundo lugar. Acabou. Na Série B, se você não toma gol, você tá mais perto de ganhar o jogo. Porque você vai ter uma ou duas chances no gol, de fazer o gol. Se você for efetivo e fizer uma e você não tomou o gol, ganhou de 1-0, acabou. E por isso que muitas vezes o Mozart faz o gol e se fecha, porque na própria Série B, o índice de 1-0, eu tava vendo uma pesquisa esse dia de um canal, até esqueci, uma hora eu recomendo o cara e mando aqui, porque para mim ele veio com dados muito, muito detalhados em relação à Série B, que 70% dos jogos que começam em 1-0, o time que começou ganhando vence o jogo. É muito, eu não lembro se era 70, mas eu lembro que era acima de 60%, então é um índice muito alto. Então o cara acaba preferindo se defender depois. Em relação a insistências, por exemplo, como jogadores como Careca. Vamos lá. Coritiba tem alguns titulares absolutos que são de baixa estatura. Ronier, que ficou de fora agora, mas era titular absoluto. Sebas Gomes, não é um cara de uma estatura. O próprio Felipe Machado não é um cara bom, é o melhor de bola aérea, não, e ele não é tão alto. O Zeca é um cara baixo e é titular na lateral esquerda. Então, quando você tem vários jogadores de posições cativas com baixa estatura, numa Série B, onde a bola parada é muito importante, você acaba preenchendo com jogadores com estatura maior em outras posições.
E você vê, muitas vezes, o Careca fazendo mais uma função defensiva no Coritiba do que ofensiva. Tá errado, Augusto. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Coritiba tem que estar sempre pensando no jogador de ataque, tem que ter primeiro se preocupando com o atacado do que com defender. Mas é assim que tem sido a Série B e tá funcionando. E tá funcionando. O Coritiba, por diversos jogos ano passado, tomava gol de bola aérea. Tomava gol de bola aérea. Todo jogo, gol de bola aérea. Gol de bola aérea. Quantos gols tomou esse ano? Mesmo no Paranaense. Então, o Coritiba não tem. Conseguiu praticamente zerar isso de gols. Eu nem pesquisei assim, mas eu não lembro do último gol que o Coritiba tomou de bola aérea desse jeito, assim. Que você vê que é uma falha da defesa. E e isso tem ajudado. No jogo passado, o Careca tirou várias bolas. Às vezes você achava que era o Careca, às vezes você achava que era o Michael. Os dois são muito igual em campo. Então, um jogador de força e estatura é importante no esquema do Mozart. E ali ele tem alguns caras que fazem muito esse trabalho. Por exemplo, o Aquino ganhou a posição assim, ele vai muito bem na bola aérea. O Bruno Melo, ele vai bem na bola aérea, só que ele não tem tanta estatura, então ele precisa de um zagueiro que seja bom na bola aérea do lado, e o Maicon é esse cara. O Careca tem sido um cara bom na bola aérea. Gustavo Coutinho é um cara bom na bola aérea. E para defender também, não estamos falando de ataque, estamos falando mais da defesa. E o Coritiba precisa dessas armas para se defender. Então, é uma explicação muito pelo uso do Careca. Ele já falou várias vezes que o Careca ajuda na questão defensiva e que o Careca ajuda nas bolas paradas. Ele já falou, inclusive na última coletiva, que às vezes a gente não presta atenção ou também não liga para isso. Se você tem jogadores se preocupando mais em defender, o ataque fica mais complicado, isso é óbvio. E o Coritiba tem menos chance e não é aquele futebol bonito. E aí eu vou para uma outra questão. É óbvio que o Coritiba numa Série B é a maior camisa da Série B e a gente espera protagonismo total. A gente espera o Coritiba atacando o tempo todo, indo para cima, tudo mais. E tem gente que tá por aqui pro Mozart. E vão ficar mais louco comigo agora com o que eu vou falar. O Coritiba, com esse modelo de jogo do Mozart, daria muito certo numa Série A, na minha opinião. Por quê? O Coritiba não vai conseguir ser propositivo na Série A. Na Série A, se você tem uma defesa sólida, uma defesa que você toma poucos gols durante a Série A e você consegue criar, mesmo que não seja um volume grande de jogo, e você consegue estar controlando as ações do jogo, você vai ganhar pontos. Você vai escalar. E o Coritiba, nós vimos vários times do Coritiba que atacavam e tomavam goleada. Tava bem no jogo, tomava 1, 2, já era. Coritibas frágeis defensivamente. Os últimos anos a gente não teve boas defesas. Eu acho que numa Série B esse esquema muitas vezes pode dar raiva no torcedor, mas numa Série A com jogadores, claro, com um nível melhor de jogadores, que muitos aqui não tem condição de estar no ano que vem, mas também tem valores nesse elenco que podem estar numa Série A. E eu acho que esse esquema do Manchester pode ser muito útil numa Série A, que é um jogo de boa defesa e de controle, mas para isso ele vai precisar de jogadores nas pontas com força e velocidade, porque ele precisa do contra-ataque também, quando ele não tiver, porque também tem transição no jogo dele, e que tenham força para que se segurem defensivamente, que é o caso do Yuri Castilho, que eu não tenho dúvida que vai ser titular, tá? O Yuri Castilho veio para ser titular do Coritiba, porque ele atende todas as exigências que o Mozart quer no jogo dele. É um cara que pode ser bom na bola aérea, é um cara que é bom na bola aérea, é um cara forte fisicamente, é um cara que tem velocidade ali para jogar pela ponta e ainda pode fazer mais de uma função em campo. Então eu tenho certeza que ele vai ser. Bom, inclusive, questão do Depena. Giovanni Meurer foi escolhido pelo Depena no último jogo. Há rumores que o Depena não tem treinado bem, que a intensidade não é legal, e daí esbarra naquilo que eu falei, da preferência dele. Eu, Augusto, teria colocado o Depena desde o começo, e eu falei no outro vídeo que eu preferia que o Depena jogasse. E eu gosto muito do Meurer. Acho que não foi mal, só que o Depena, tecnicamente, é melhor que boa parte do elenco, isso é fato. Só que o Meurer foi escolhido porque ele tem bom passe, ele consegue quebrar a linha e ele tem muita intensidade. Ele é um cara que consegue fazer exatamente o que o Mozart quer, que é ir dos dois lados, conseguir trocar passes nas duas pontas. É um cara que tem força defensiva, que tem muita força defensiva.
e inclusive estava precisando mostrar serviço. Então, eu acredito que foram mais nesse sentido a titularidade do Meurer, pensando muito na intensidade, na força física, e que ele tinha condição de fazer o mesmo papel que o Depena. Mas, obviamente, quando você tem um jogador da qualidade do Depena, ele entra e pode desequilibrar. E como foi e aconteceu. Não sei como é que é os treinos, todo mundo dizia que o Bianchi era um leão de treino e arrebentava no treino, e a gente via que nem sempre era igual jogando no Coritiba quando entrava no jogo, né? Então, na minha visão, muita gente vai passar raiva com o Mozart ainda. Eu manteria ele, e vão manter ele até o final do ano. Eu acredito muito que vamos ter um acesso com o Mozart. Talvez não seja campeão com o Mozart, porque do jeito que está jogando, vai ter jogos que não vai ter sorte, também vai tomar o gol, não vai conseguir fazer. Isso é fato. Mas para mim, ele estava fazendo, e eu não mudo a minha opinião. Para mim, esse elenco até agora, na janela, era pior do que do ano passado. Ele conseguiu melhorar jogadores que estavam aqui, colocar um padrão no jogo do Coritiba, que a gente gostando ou não, ele tem um padrão de jogo que eu não vejo há muito tempo no Coritiba. Não vejo há muito tempo no Coritiba. E não sou eu que tenho que defender o Mozart, tá? Eu não tô aqui para defender ele. Tô tentando explicar o que se passa e as escolhas dele, tá? Porque, assim, o Mozart fez o que nenhum outro treinador fez nos últimos anos. Ele deu uma organização e um padrão tático pro Coritiba. Não é o que o torcedor quer, que é volume de jogo na Série B, que é chance a ganhar tranquilamente. Não é. Mas ele tem sido eficaz. E acredito que com as novas peças, eu tenho certeza que ainda ele tem mais condição de fazer isso. Se no meio do caminho ele se perder, pode acontecer, pode ser que ele saia. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito muito que o trabalho dele vai até o final do ano, pelo menos, e que ele tem condição de levar o Coritiba para a Série A do Campeonato Brasileiro, jogando dessa forma. Vamos passar muita raiva? Vamos. Vai ter jogos que vai fazer 1-0, vai ficar se retrancando? Vai ter jogo que vai acabar tomando empate, talvez tome uma virada, e pelas algumas insistências que eu acho que ele mesmo tem aprendido e já tem mudado de postura. Contra o Avaí, ele estava ganhando de 1-0, ele entrou pro segundo tempo, dominou mais o Avaí e não parou de atacar, e isso é evolução, e acredito que ele pode fazer isso mais vezes, não só pensando em se defender, inclusive agora que ele tem novas peças e o elenco tem mais disputa por posições. Mas eu acredito, vamos chamar de louco, vamos me chamar de doidão, mas eu acredito que esse estilo de jogo do Mozart pode funcionar muito numa Série A pro Coritiba, porque o Coritiba não vai, por mais que invista no ano que vem, não vai ter um dos maiores investimentos. Eu duvido que esteja entre os 10 maiores investimentos, tá, da Série A. O Coritiba vai precisar trabalhar com menos dinheiro que os outros times, não vai ter tanta qualidade, inclusive vai ter dificuldade para contratar, porque os melhores jogadores vão estar principalmente nos times que vão disputar Libertadores, Sul-Americana. Então o Curitiba subindo, ele vai ter que fazer um garimpo muito bom, e mesmo investindo, talvez não tragam os jogadores ideais que seriam para subir muito de nível. E para mim, eu acho que o que passa o maior evolução e o que pode melhorar num time, numa Série A, e fazer a diferença, é um técnico que tem um padrão de jogo e que possa melhorar os jogadores que ali estão. E eu acredito que o Mozart pode ser esse cara, e esse esquema dele de mais controle, de defesa forte e de, mesmo sem muitas chances, mas se tiver um time efetivo, pode conseguir muitos pontos numa Série A. E aí, quem sabe o Coritiba figurar por mais tempo e não ficar nesse sobe, desce, porque teremos um padrão e uma visão de jogo que, por mais que não seja normal da gente ver por aqui, mas eu creio que é essa parte que eu gosto, entende? Eu xingo, tenho criticado muito o Mozart aqui, nos jogos a gente fica com raiva e tudo mais, mas você tem que dar o braço a torcer pro cara. Ele tá fazendo o cara jogarem mais. O Alex Silva tá jogando mais, o Machado tá jogando mais, tem sido efetivo o jogo. Ah, mas o Morisco salvou a gente. Isso faz parte da defesa dele também. O Coritiba deu mais chances de fora da área. Teve chances dentro da área, mas quando muitas vezes tomou um contra-ataque, quando saiu na erros individuais ali de saída de bola, e não por causa do esquema do Mozart que tá... Não.
às vezes foram falhas individuais, ou em algum momento o Coritiba se lançou ao ataque e teve um contra-ataque, e por isso muitas vezes ele guarda mais a defesa. O vídeo ficou longo, mas espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião, não tem problema discordar. Eu vou responder vocês aqui também, eu respondo, eu discuto, mas o Mozart tem algumas coisas que não dá para entender, por exemplo, o uso do Giovani no segundo tempo. Eu não acho que ele é um cara tão importante quanto o Mozart diz que é, mas o Coritiba tem feito novas contratações, também não tem vários jogadores no banco que mudam muito diferente do Giovani. Eu sei que a torcida fica insatisfeita com sempre a entrada do Giovani, que poderia ser o Meurer ali, mas ele realmente não vê o Meurer para a posição de número 1, tá? Ele realmente não vê o Vini Paulista para a posição de número 1, de primeiro volante, que é o que eu quero dizer. Então, para ele tem dois, que é o Giovani e o Machado. E o Jaci que veio, parece que agora tá treinando como zagueiro e pode fazer volância também. Eu queria ver o Jaci como volante, mas pode ser que surja como zagueiro também. A gente vai ter que tentar decifrar e entender algumas coisas do Mozart. Ele não é o técnico perfeito? Com certeza não. Mas ele tem feito a gente ganhar resultados que a gente não tem conseguido nos últimos anos, e eu acredito muito no trabalho dele, e acho que ele também pode melhorar com as próprias teimosias dele. E que técnico a gente... Todos os técnicos que passaram aqui no Coritiba, a gente se irritava com alguma coisa, ganhando ou perdendo. Insistências, era dois laterais, era o mesmo volante, era o cara errando 10 jogos e continua o cara lá. Agora a gente vai ter, não vai ser diferente. Sempre vai ter um técnico que a gente vai estar insatisfeito com alguma coisa, mas agora ele tem trazido resultados. E eu acredito no trabalho do Mozart e continuo defendendo. E quem buscar aí, ó, eu falei muito mal, critiquei, mas em nenhum momento eu critiquei e falando para a saída do Mozart. Acho que eu tô cansado de troca de treinador. Ah, sempre o próximo vai ser melhor. Não, os jogadores são os mesmos. Sempre o próximo vai ser melhor. Ah, mas não sei que o próximo treinador vai ser melhor. Cara, a gente vem os mesmos. Foi e voltou o Jorginho, deu jeito no Coritiba. Guto Ferreira, foi e voltou, deu jeito no Coritiba. Não dá. Ah, mas da primeira prateleira. Tem técnico aí cobrando 2 milhões, 1,5 milhão. E não é garantia que vai resolver. Com 1,5 milhão, você traz um treinador e 2 jogadores de ótimo nível. Então, não acredito que sempre o próximo vai ser melhor. Não quero a mudança nem agora. E se subir a primeira divisão, eu quero ver o Mozart nesse estilo de jogo na primeira divisão. Se eu tiver errado, vou estar aqui para dizer, sou torcedor do Coritiba, eu quero melhor para o Coritiba. Vou dizer que eu estava errado, mas eu acredito que pode ser, subindo para a primeira divisão, pode ser um bom jeito de jogar para o Coritiba na dificuldade da Série A. Beleza? Deixa seu like, ficou bem extenso, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei deixar de uma forma mais detalhada. E dê sua opinião, fique à vontade. Esqueci de alguma coisa? Querem mais vídeos assim? Fala aqui nos comentários, manda para alguém o vídeo, curte o vídeo, e vai ser bom demais para mim, vai ajudar muito o meu trabalho. Tamo junto, ó! Show quarta-feira agora, não sei quando você tá vendo esse vídeo, quarta-feira agora no Curitiba Comedy. Bora? Vamos pro Curitiba Comedy. Meu show lá é comédia. Eu vou fazer muita piada, não só sobre Curitiba, porque senão lá a gente ia chorar, não ia ficar dando risada, porque não dá para ficar brincando muito. Mas eu tenho certeza que você vai se divertir se você for lá no Curitiba Comedy, dia 4 agora de junho, tá bom? Tamo junto. Obrigado.